Diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, o Legislativo de Piraí passa a transmitir ao vivo, através da Câmara Piraí Web, a sessão ordinária. Câmara Municipal de Piraí. Legislativo com ética e transparência. Boa noite a todos. Declaro aberto o trabalho da presente sessão referente à 8ª sessão ordinária do primeiro período legislativo 2020. Solicito ao vereador João Máximo que faça a leitura do texto bíblico. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Hoje a referência bíblica, senhor presidente, está em Isaías 44, que diz: o Senhor Deus diz, escute, Israel, pois você é meu servo, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou teu Criador e tenho ajudado, desde o dia que você nasceu, ó Israel. Meu servo, não fique com medo, pois eu te amo e escolhi para si meu. Vou fazer com que caia chuva no deserto e com que as terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os teus descendentes. Lhe darei as minhas bênçãos. Eles crescerão como grama bem regada, como chorões que nascem à beira dos rios. Muitos se juntarão ao povo de Deus. Um dirá assim, eu sou do Senhor. Outro dirá, o meu nome é Jacó. Outro ainda escreverá na sua mão, eu pertenço ao Senhor. Ainda outro usará o nome de Israel como sobrenome. Eu sou o primeiro, Deus, eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há outros deuses. Amém, senhor presidente, só até aqui. Coloco em discussão e votação a ata da sessão anterior. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 6 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem número 3 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, através da presente, tenho elevada honra de submeter a vossa excelência e aos seus nobres pares projeto de lei que tem como escopo primordial conceder subvenção à Associação Recreativa Santa Cecília Rosalense no valor de R$ 69.000, como subvenção anual, a ser pago em 4 parcelas de R$ 17.250, aquela instituição reconhecida como utilidade pública municipal. A instituição a ser beneficiada está em plena atividade em nosso município e já nos anos anteriores foi beneficiada com o auxílio a ser concedido pela municipalidade para o melhor desempenho de suas atribuições globais. Tal iniciativa hoje se faz necessária em função do que disciplina a Lei de Responsabilidade Fiscal, que em seu artigo 26 estabelece. Artigo 26. A destinação de recursos para direto ou indiretamente cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e está prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. Parágrafos 1 e 2. Torna-se necessária tal providência por entendermos correta a orientação expedida pelos doutrinadores Flávio de Toledo Júnior e Sérgio Siqueira Rossi em seu compêndio do Lei de Responsabilidade Fiscal, comentada artigo por artigo, editora NDJ Limitada, que, ao comentar o artigo 26 daquele texto legal, expõe:
Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, havia os que entendiam desnecessário lei específica para autorizar auxílios e subvenções. Para isso, bastaria uma dotação genérica na lei orçamentária, grifamos. Assim como os doutrinadores citados, entendemos que os auxílios e subvenções e contribuições devem estar autorizados em lei específica de iniciativa do Poder Executivo, na qual compareça o nome da instituição e o valor do repasse, independentemente da previsão genérica prevista em lei orçamentária. Em função das razões alinhadas nessa mensagem e contando com a colaboração que sempre nos ofertou o augusto Poder Legislativo, aguardamos a aprovação do presente projeto, a fim de que nós, todos juntos, continuemos a trabalhar para o crescimento econômico e social de nosso município, auxiliando e fortalecendo as instituições que nos prestigiam no desenvolvimento social e nas esferas de suas competências. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves. Projeto de Lei número 3 de 2020 autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Recreativa Santa Cecília Rosalense, a Câmara Municipal de Piraí. Artigo 1º. Fica autorizada a subvenção a ser concedida pelo Poder Executivo à Associação Recreativa Santa Cecília Rosalense no valor de R$ 69.000, a ser pago em 4 parcelas de R$ 17.250. Artigo 2º. As despesas desta lei correrão pela verba própria do orçamento vigente. Dotação orçamentária 1210133920013200132883, que, em sendo necessário, será suplementada. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. Projeto de Resolução 1 de 2020 estabelece normas sobre o controle de frequência dos servidores públicos da Câmara Municipal de Piraí. Resolução, capítulo 1, do controle de frequência de cargos de assessor legislativo, seção 1, da presença nas sessões. Artigo 1º. Os servidores públicos ocupantes de cargos em comissão de assessor legislativo na Câmara Municipal de Piraí estão obrigados a comparecer em todas as sessões ordinárias e extraordinárias. Parágrafo único. A presença dos assessores legislativos nas sessões ordinárias e extraordinárias será atestada por lista própria, para esta finalidade assinada pelos assessores legislativos presentes no final pelo presidente da Câmara Municipal de Piraí. Do relatório para o controle de atividades. O controle de frequência e atividade de servidores públicos titulares dos cargos em comissão de assessor legislativo é de responsabilidade do vereador, o qual estão vinculados nos termos dos artigos 43, parágrafo 2º, da Lei Municipal 1532, de 25 de junho de 2019. Artigo 3º. Os servidores públicos titulares dos cargos em comissão de assessor legislativo, diante da necessidade de realização de suas atividades fora do âmbito da Câmara Municipal de Piraí, em condições materiais incompatíveis com o controle de incompatível com a jornada de trabalho, terão controle de atividade realizado por intermédio do relatório de atividades a ser apresentado ao vereador responsável, o qual, após análise, atestará ou não o pleno exercício das atribuições legais daqueles. O relatório de atividades deverá conter descrição circunstanciada das atividades desenvolvidas no período compreendendo o exercício das atribuições legais no cargo, nos termos 41 da Lei Municipal 1532, de 25 de junho de 2019. Seção 3. Do procedimento e prazo de entrega de relatórios de atividades. Os relatórios de atividades serão apresentados mensalmente. O relatório de atividades será apresentado ao vereador responsável para que este, avaliando a realização ou não das atribuições legais que cuida do artigo 41 da Lei Municipal 1532, de 25 de junho de 2019, ateste ou não o exercício das atribuições legais no período correspondente. A não apresentação do relatório de atividade deve ser igualmente justificada ao vereador responsável para avaliação e consistência ou não dos motivos da não realização do exercício das atribuições legais no período correspondente. Após a avaliação do vereador responsável, o relatório de atividade deverá ser encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos por intermédio de protocolo com certificação da data de apresentação até o dia 10 de cada mês. A justificativa de não apresentação do relatório de atividades após certificação do vereador responsável deverá ser encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos por intermédio do protocolo e certificação da data de apresentação até o dia 10 de cada mês.
A não apresentação tempestiva do relatório de atividades ou justificativa devidamente certificada pelo vereador responsável será considerado como período de não exercício de atividades e importará no não pagamento da remuneração no mês correspondente. Artigo 6º. Não será admitida qualquer solicitação de apresentação de relatório de atividades de modo após o exaurimento do prazo. Caso o vereador responsável avaliar o relatório de atividades que lhe foi apresentado, constatar o não exercício das atribuições legais no período correspondente, encaminhará a avaliação negativa ao Departamento de Recursos Humanos por intermédio do protocolo e certificação da data de apresentação até o dia 10 de cada mês. Parágrafo único. A constatação de ausência de atividades importará no não pagamento da remuneração no mês correspondente. Durante os períodos de recesso parlamentar, é dispensada a apresentação do relatório de atividades correspondente ao período. Capítulo 2. Do controle de frequência dos cargos da advocacia pública. Em razão do regime jurídico próprio, nos termos da Lei Federal 8.906, de 4 de julho de 1994, Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, AB, e pela natureza intelectual, o exercício da advocacia pública, necessidade de autonomia, flexibilidade e liberdade funcional, não estão sujeitos ao controle de jornada de trabalho os seguintes cargos de estrutura administrativa da Câmara Municipal de Piraí: procurador jurídico, assessor jurídico. Parágrafo único. Os cargos relacionados neste artigo estão sujeitos ao permanente controle de fiscalização e exercício de suas competências legais pelo presidente da Câmara Municipal de Piraí. Do controle de frequência dos cargos em comissão de dedicação exclusiva e integral. Artigo 10. Em razão da natureza especial e do regime jurídico de dedicação exclusiva e integral, não estão sujeitos ao controle de jornada de trabalho os seguintes cargos em comissão de estrutura administrativa na Câmara Municipal de Piraí: diretor-geral, procurador-geral, consultor legislativo-geral, assessor político-legislativo, chefe de gabinete da presidência, diretor legislativo, subprocurador-geral, subdiretor legislativo, coordenador de controle interno, assessor do presidente e chefe de departamento de comunicação social. Parágrafo único. Os cargos em comissão relacionados neste artigo estão sujeitos permanentemente ao controle e fiscalização do exercício de suas competências legais pelo presidente da Câmara Municipal de Piraí. Estão sujeitos ao controle biométrico da jornada de trabalho os servidores públicos titulares dos seguintes cargos: oficial legislativo, agente legislativo, recepcionista, contínuo, contador, técnico de informática, chefe de departamento de apoio jurídico, chefe de departamento técnico legislativo, chefe de departamento de informática, chefe de departamento de recursos humanos, chefe de departamento de compras e serviços, chefe de departamento de almoxerifado e patrimônio, chefe de departamento de contabilidade e orçamento e chefe de departamento de tesouraria. Capítulo 5, do cargo de motorista. Artigo 12º. Em razão da natureza especial da prestação de serviço e diante da necessidade de flexibilidade, o servidor público titular do cargo do motorista está dispensado do controle da jornada de trabalho pelo método biométrico. Parágrafo único. O servidor público titular do cargo de motorista está sujeito ao permanente controle de fiscalização do exercício de suas competências legais pelo presidente da Câmara Municipal de Piraí. Disposições finais. Artigo 13º. Integram a presente resolução. Anexo 1. Modelo de relatório de atividades. 2. Modelo de justificativa não realização de atividades. 3. Modelo de certificação de não apresentação do relatório de atividades ou de justificativa. 4. Modelo de certificação pelo presidente da Câmara Municipal de Piraí do pleno exercício das atribuições legais do cargo que lhes compete tal atribuição. O sistema de relatórios de atividades que cuida os artigos 2º e 6º terão sua aplicação a partir do primeiro mês a partir da entrada da data da resolução. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Esta Casa Legislativa recebeu em 25 de novembro de 2019 um ofício do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro no bojo do inquérito civil número 87. O objetivo principal do referido ofício é a necessidade de que esta Casa Legislativa promova efetivamente o controle de frequência e da qualidade dos serviços prestados por todos os servidores, em especial os cargos de assessores legislativos e demais cargos em comissão. Desse modo, diante da necessidade de adequar o regime jurídico de todos os servidores que prestam serviço nessa Casa Legislativa, o regime jurídico administrativo constitucional constatou-se a necessidade de normatizar não apenas um mecanismo de controle de frequência dos cargos de assessores legislativos, mas igualmente de todos os cargos que integram a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Piraí, diferenciando todas as situações funcionais em razões de suas particularidades. É certo que,
O exercício de alguns cargos, em razão da especial natureza que lhes é inerente, são incompatíveis com o rígido controle de frequência. No entanto, a ausência de qualquer mecanismo de controle das atividades dos servidores públicos é incompatível com o regime jurídico administrativo constitucional fundado no princípio republicano. Portanto, resta plenamente justificado o presente projeto de resolução, o qual tem a finalidade de normatizar o controle de frequência de todos os servidores públicos vinculados a essa Casa Legislativa, sem, no entanto, deixar de observar as particularidades de cada situação. Piraí, 3 de março, Alex Joaquim da Silva. Requerimento número 39, 2020. Os vereadores que este subscreve requerem à mesa, nos termos regimentais, que sejam colocados em regime de urgência o projeto de resolução número 1, 2020, o projeto de lei número 3, 2020, de acordo com as normas estabelecidas no artigo 144 do regimento interno desta Casa, submetida à discussão e votação única na sessão plenária do dia 3 de março de 2020, por encerrar a matéria de relevante interesse que exige pronta apreciação do plenário. Sala das sessões, 3 de março, assinam os vereadores. Requerimento 35, de 2020. José Paulo Carvalho de Oliveira Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, requer à mesa diretora, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo, excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando junto à LAI de Serviço de Eletricidade S.A., pleiteando a extensão da iluminação pública, com a instalação de rede de baixa tensão do posto de polícia até o centro do bairro Rosa Machado. O referido local encontra-se totalmente às escuras, colocando em risco a segurança dos moradores e munícipes que por ali transitam no período noturno. Sala das sessões, 3 de março, José Paulo Carvalho de Oliveira. Requerimento 36, 2020. Requerimento número 36, 2020. José Paulo Carvalho de Oliveira Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, requer à mesa, ouvido do outro plenário, seja encaminhado expediente legislativo, excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando junto à LAI de Serviço de Eletricidade S.A., a extensão da iluminação pública com a instalação de rede elétrica de baixa tensão entre os bairros de Vale Verde 1 e 2. O referido local encontra-se totalmente às escuras, colocando em risco a segurança dos moradores e dos munícipes que por ali transitam no período noturno. Sala das sessões, 3 de março, José Paulo Carvalho de Oliveira Russo. Requerimento 37, 2020. João Carlos de Santos Máximo, vereador com assento nesta Câmara Municipal, no uso de suas prerrogativas, requer à mesa ouvido do outro plenário que seja encaminhado expediente legislativo, excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto à LAI de Serviço de Eletricidade S.A., pleiteando a substituição do poste de concreto em frente ao número 480, localizado na Rua das Laranjeiras, bairro Ponte das Laranjeiras, neste município. O referido poste encontra-se em péssimo estado de conservação com as ferragens expostas, correndo o risco de cair a qualquer momento, o que causaria grandes prejuízos e risco para a comunidade que por ali transita. Solicito que medidas urgentes sejam tomadas no sentido de pronto atendimento à presente reivindicação. Sala das sessões, João Carlos Santos Máximo. Requerimento 38, 2020. Alex Joaquim da Silva, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, requer a mesa ouvido do outro plenário que seja encaminhado expediente legislativo, excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando junto à secretaria competente para que forneça informações sobre o gasto total no carnaval do município de Piraí. Tendo em vista os questionamentos dos munícipes que nos cobram transparência, tais informações são necessárias para o desenvolvimento do trabalho legislativo. Indicação 132, 2020. José Paulo Carvalho de Oliveira Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente que seja feita a retirada dos veículos quebrados e abandonados nas ruas por longos períodos neste município. A solicitação acima vem de encontro às campanhas acirradas contra a dengue. Estes carros abandonados geralmente se encontram em péssimo estado, com seus vidros quebrados e com acúmulo de água em seu interior, contribuindo com a proliferação do mosquito da dengue e, além disso, esses carros deixam um aspecto de abandono em nossa cidade, dificultando o acesso de outros veículos e dos pedestres que transitam nestes locais. Faço exposto diante da necessidade da obra a reivindicação, solicita a sua excelência, senhor prefeito municipal, possibilidade de atendimento a essa reivindicação. 3 de março de 2020, José Paulo Carvalho de Oliveira. Indicação 133 de 2020. Mário Hermínio da Silva Carvalho, vereador nesta Casa Legislativa, usando de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a limpeza, roçada e capina no bairro Toca do Lobo, neste município. O bairro acima citado encontra-se com mato alto, situação em que se agrava com os períodos de chuva e traz desconforto e insegurança aos moradores necessitando do serviço do setor responsável. Sala de sessões, 3 de março, Mário Hermínio da Silva Carvalho.
Indicação 134/2020, Mário Hermínio da Silva Carvalho, vereador nesta Casa Legislativa, usando de suas atribuições, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a substituição dos ventiladores da Escola Nova Esperança neste município. Devido ao calor intenso, faz-se necessária a urgente substituição dos ventiladores da referida escola, que se encontra com os ventiladores defeituosos, causando grande desconforto aos alunos. Faço exposto, aguardamos do senhor prefeito municipal as providências no sentido do pronto atendimento. Sala de sessões, Mário Hermínio da Silva Carvalho. Indicação 135/2020, Mário Hermínio da Silva Carvalho, vereador nesta Casa Legislativa, usando de suas atribuições, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine, junto à secretaria competente, a colocação de placas com indicação de proibição de estacionamento de carretas e caminhões em frente às residências ao longo da rua Capitão Manuel Torres, antiga corrida de cavalo, neste município. Na referida rua, carretas e caminhões ficam parados em frente às residências, dificultando a visibilidade e a entrada e saída de moradores, trazendo grande desconforto. Sala de sessões, 3 de abril, Mário Hermínio da Silva Carvalho. 3 de março, perdão. Indicação 136/2020. Ricardo Campos Passos, vereador nesta Casa Legislativa, usando de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente que seja feita a limpeza, dragagem e manilhamento do córrego anexo à rua Valdemar Antônio Silva, no bairro Country Club, neste município. Então, a indicação se faz necessária para a manutenção, dragagem do córrego existente, pois ele capitaliza todo o esgoto residencial e em dias de fortes chuvas tem dificuldade de escoar a água devido à grande quantidade de mato no seu entorno e interior. A realização do manilhamento também se faz necessário, pois deste modo se eliminará a valeta que recebe água da chuva, evitando assim o alagamento da rua, uma vez que atualmente não há vazão devido à sua espessura e o crescimento de mato. Sala de sessões, 3 de março, Ricardo Campos Passos. Ricardo Campos Passos traz também indicação 137, para que o seu prefeito determine a secretaria competente que seja feita a operação tapa-buracos na rua Valdemar Antônio Silva, localizada no bairro Country Club, neste município. A rua acima citada se encontra com grande quantidade de buracos. Recentemente fora realizada a operação tapa-buracos somente do meio até o final da rua, deixando 50% do logradouro ainda com buracos, o que vem causando transtornos aos moradores daquela localidade, necessitando urgente de reparos. Sala das sessões, 3 de março, Ricardo Campos Passos. Que traz também a indicação 138/2020, para que o prefeito determine a secretaria competente a viabilidade de providenciar reparos no piso asfáltico da Avenida dos Acadêmicos do bairro Country Club. A rua citada se encontra com diversos pontos danificados e irregularidades, o que ocasiona grande formação de poços de água de chuva, principalmente em cima da ponte localizada no bairro, Country Club, necessitando urgente de reparos que irá beneficiar os moradores e evitar futuros acidentes. Indicação 139/2020. Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja encaminhada à secretaria competente a colocação de sinalização de trânsito vertical na estrada Hugo Leão Gruber, Portugal, do Valão de Santanésia até o quilômetro 3, indicando a quilometragem, os principais sítios e fazendas, pontos de referência e assentamentos ao longo da via. A sinalização acima solicitada tem como finalidade orientar principalmente visitantes e motoristas que se utilizam dessa importante estrada vicinal do município, uma vez que a sua extensão é de aproximadamente 22 quilômetros e que atualmente nela não existe nenhum tipo de sinalização. Tal proposição já foi objeto de igual teor na indicação de números 436/2013, 140/2014, 229/2014, 100/2015, 307/2017, de autoria deste vereador. Sala de sessões, 3 de março, Luiz Fernando Colucci Júnior. Traz também a indicação 140/2020, para que o seu prefeito determine a secretaria competente colocação de material adequado e compactação no buraco causado por vazamento da SEDAI sobre a calçada, na RJ 145, no trecho entre a Ponte das Laranjeiras e o Centro de Eventos, além da reposição de guarda-corpo no mesmo trecho, atingido em um acidente automobilístico neste município. O trecho em questão está oferecendo perigo eminente aos que utilizam este acesso, sendo necessárias medidas urgentes a fim de sanar este problema. Sala de sessões, 3 de março. Luiz Fernando Colucci Júnior. Indicação 141/2020. João Carlos dos Santos Máximo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente, que seja avaliada a possibilidade técnica para acrescentar cobertura, construção de vestiário, banheiros e ainda reforma de alambrado, tela, piso que está afundando e demarcação geral na quadra poliesportiva do bairro da Prefeitura neste município. Referido bairro necessita de tais reformas, além de não dispor de nenhum local coberto para a realização de eventos esportivos religiosos,
A quadra existente tem seu uso restrito, pois é inviável sua utilização nos momentos de sol forte ou chuva. O acréscimo estrutural de cobertura referida à quadra permitirá ainda que a comunidade possa utilizá-la para eventos diversos. Vale ressaltar que tal proposição já foi objeto de igual solicitação nas indicações 243 de 2018 e 344 de 2019, de autoria do vereador que subscreve. Sala de sessões, 3 de março, João Carlos dos Santos Máximo. Indicação 142 de 2020. João Carlos dos Santos Máximo solicita que o seu prefeito determine à secretaria competente que seja construído um muro de contenção de encostas para proteger a rua Belmont, em frente ao número 99, no bairro Ponto das Laranjeiras, neste distrito. Parte da rua cedeu. Com isso, os veículos que ali transitam correm o risco de cair no buraco remanescente e ainda caminhões de coleta de lixo estão com dificuldade para passarem e coletarem na referida rua. Sala de sessões, 3 de março, João Máximo. Indicação 143 de 2020. Alex Joaquim da Silva solicita ao seu prefeito que determine à Secretaria de Educação a solução emergencial no caso de uma van para atender aos alunos da rede pública municipal, moradores do bairro Sossego 1 e 2, neste município. A intervenção de uma van no momento virá suprir a necessidade dos moradores do bairro Sossego 1 e 2, pois devido às fortes chuvas ocasionadas, os ônibus não conseguem fazer trajeto, prejudicando os moradores que ali residem. Sala de sessões, 3 de março de 2020, Alex Joaquim da Silva. Indicação 144 de 2020. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Júnior Rocha, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente que seja feito o serviço de patrulhamento e ensaiamento da Rua Esperança, no bairro Saroli, neste município. A rua acima mencionada encontra-se em condições precárias, com buracos e irregularidades, formando lama e poças d'água em dias chuvosos, dificultando a passagem do ônibus escolar e dos moradores. Pelo exposto, entendendo plenamente justificada a presente solicitação, sala de sessões, 3 de março, Júnior Rocha, vereador. Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, gabinete do deputado Gustavo Tutuca, ofício 13 de 2020. Senhor presidente, a resposta do ofício 555 de 2019, de 16 de dezembro de 2019, que solicita doação ou recursos financeiros através de emenda parlamentar para aquisição de veículos para a saúde, vem por meio desse informar que, através de minha solicitação, será liberado para pela Secretaria de Estado de Saúde o valor de R$6.583.676,05 para a realização de obras e reformas no valor de R$3.876.560,05 para a compra de equipamentos. Na oportunidade, renovo votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, deputado estadual Gustavo Tutuca. Coloca em discussão e votação única o requerimento de urgência número 39/2020, contra os projetos de lei número 3/2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, e projeto de resolução número 1/2020, de autoria da mesa diretora. Solicito, senhores vereadores, que inicie a votação. Aprovado por 6 votos e 1 não. Sim. 1 minuto para justificar o voto. Pode ultrapassar, não faz mal não. Como são 2 projetos diferentes, um dele foi a resolução da mesa diretora, que eu acho, no meu entender, que nós temos que fazer uma reunião para ser muito melhor explicado isso aí, para que a gente possa fazer as coisas direito. Então, não cabia esse pedido de urgência para os dois juntos, teria que ser separado. Tá? Se fosse o pedido só para o projeto de lei, o subsídio da banda
Santa Cecília, certamente eu votaria favorável. Então, essa casa parece que faz as coisas para poder provocar discussões. Poderia muito bem ser 2 pedidos de urgência. Então, por isso eu votei contra. Isso é só o pedido de urgência, vereador. Não tem nada uma coisa a ver com a outra, mas está bom. É aprovado por 7 votos e 1 contra. Solicito a presença do secretário. Solicita quer se ausentar, vereador? Eu peço alguém para te substituir, tá? Tá bom. Está justificado, vereador. Convido o doutor Ricardo para fazer a leitura aqui, por favor. O secretário teve que se ausentar por problema de saúde do seu tio. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social. Processo número 316/2020, mensagem número 3/2020, projeto de lei número 3/2020. Relatores: Darley Gomes de Moraes, José Paulo Carvalho de Oliveira e Paulo César Leandro Simplício. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Saúde e Assistência Social, reunidas, veio o projeto de lei número 37/2019, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, com a finalidade de conceder subvenção à Associação Recreativa Santa Cecília Rosalense no valor de R$ 69.000, a ser pago em 4 parcelas de R$ 17.250. Na justificativa da mensagem que encaminha o presente projeto de lei a esta Casa Legislativa, já se verifica que a finalidade é beneficiar uma instituição que se encontra em plena atividade em nosso município e já em anos anteriores vem sendo beneficiada com o auxílio concedido pela municipalidade para o melhor desempenho de suas atividades em benefício da comunidade piraiense. Tal iniciativa se faz necessária em função do que disciplina a Lei de Responsabilidade Fiscal de 5 de maio de 2000, em seu artigo 26, que estabelece: artigo 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, a atender às condições estabelecidas na Lei de Diretriz Orçamentária e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. Decorrente, os recursos para atendimento das despesas decorrentes da presente lei estão apontados no artigo 2º do projeto e correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, dotação orçamentária PT 12.101.339.2001, 32.383, ED 33.5043, que, se necessário, será suplementada, atendendo assim o que dispõe a Lei 4.320, 17 de março de 1964. Sobre o prisma de sua conveniência, utilidade e oportunidade, o projeto atendeu a todos os requisitos e, quanto à sua constitucionalidade e legalidade, nada se nos apresenta que possa constituir óbice à sua aprovação. Conclusão dos relatores: pela aprovação do projeto de lei número 3/2020, de acordo com sua redação original.
Sala das Comissões, 3 de março de 2020, Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. José Paulo Carvalho de Oliveira, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Paulo César Leandro Simplício, relator da Comissão de Saúde e Assistência Social. Conclusão das comissões. Pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 3 de março de 2020, Maria Hermínia da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, membro da Comissão de Saúde e Assistência Social. Luiz Fernando Colucci Júnior, presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social. Urgência não tem vista não, vereador. Tá bom? Comissões permanentes em conjunto, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Sumário. O projeto de resolução número 1/2020 estabelece normas sobre o controle de frequência dos servidores públicos da Câmara Municipal de Piraí. Relatores, Maria Hermínia da Silva Carvalho e Darley Gomes de Moraes. Parecer. Em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução número 378, 20 de dezembro de 2002, Regimento Interno, as comissões acima referenciadas, em conjunto, examinam o projeto apresentado com a conclusão ao final. O projeto de resolução que ora nos apresenta para exame dispõe apenas quanto à economia interna da Câmara Municipal de Piraí, mais especificamente a respeito do controle de frequência dos servidores públicos desta Casa. A legitimidade do projeto nos parece contundente, pois assim dispõe a Lei Orgânica do Município. Artigo 19. Compete à Câmara Municipal privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. 7. Dispor sua organização, funcionamento, polícia, isso mesmo? Criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e fixar a respectiva remuneração mediante resolução. Desse modo, o que se propõe visa atender aos princípios constitucionais que regem a administração pública, a saber, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Artigo 37, caput da Constituição Federal. De modo a adequar a situação funcional dos servidores públicos da Câmara Municipal de Piraí ao regime jurídico administrativo constitucional. Pelo exposto, os relatores das comissões assinadas nada têm a obstar à aprovação do presente projeto sob o ponto de vista legal, como também pela sua necessidade. Eis o parecer. Sala das Comissões, 3 de março de 2020. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu até votei favorável aí ao pedido de urgência, Sim. de votação de urgência, mas realmente o colega ali reclamou e realmente está errado. Tem que votar separadamente, porque são assuntos distintos. Então, no meu caso mesmo, eu votaria para urgência. O outro eu não votaria, porque eu não sei nem do que se trata. Como outros amigos e colegas aqui também não sabem ainda. Vereador. Então eu gostaria que votasse, que revisse isso aí, porque está Já foi errado. votado, vereador. Está errado, é uma questão de ordem, tem que seguir o regimento e, com certeza, não pode juntar esses dois pedidos para a gente votar. Você votou agora que você está vendo isso? Votei, por isso que estou dizendo. O senhor causou Um nó na sua cabeça? aqui. Não é um nó na minha cabeça. O senhor está fazendo errado o seu trabalho. Então tá. Porque o regimento, o presidente não se sobrepõe ao regimento. Sim. O regimento é superior à Vossa Excelência como presidente. É isso que eu estou querendo dizer. Mas eu não estou falando nada disso, que eu E tô sou dizendo- sobreponho. Não, o senhor está dizendo que eu sou um idiota que não entendi o que o senhor está fazendo, não entendo o regimento. E eu estou dizendo que o regimento, nem o presidente da Câmara se sobrepõe a ele. Tá, isso aí eu sei. Vamos dar continuidade depois de você Então, faz a reclamação. Vai dar continuidade, mas da forma correta. Sim, vamos embora. A votação para os dois projetos aí Passaremos para o está grande errado. expediente. Tá bom, vereador.
Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre, senhores vereadores, inscritos da forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Russo. Pulei aqui. Só um minuto, vereador. Eu pulei. Com a palavra, o vereador doutor Ricardo. Permite falar daqui, presidente? Sim. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, público presente e internauta que nos assiste. Primeiramente, quero parabenizar aí ao deputado Gustavo Tutuca pelo empenho aí de conseguir essa emenda parlamentar para trazer ao município aí verba para compra de materiais, para posição de obra dentro do município. Parabéns aí ao deputado Gustavo Tutuca por esse empenho e sempre disposto a ajudar o nosso município no que for o melhor. Segundo, queria também parabenizar a Vossa Excelência pela sensibilidade de colocar em regime de urgência, apesar do projeto não ser em urgência, mas Vossa Excelência teve a sensibilidade de colocar o projeto aí em votação em regime de urgência no subsídio aí da banda de música de Arrozal, da banda Santa Cecília Rosalense. Parabéns, presidente, por essa nobre atitude. Bom? E falar aqui sobre as minhas indicações de hoje. Trouxe aqui 3 indicações, todas 3 ali do mesmo bairro, do bairro Caltrim Clube. A indicação 136 e 137 trata ali da rua Valdemar Antônio Silva. O que a gente observa ali, que já vem acontecendo há muitos anos e não se toma uma providência, é que atrás da rua Valdemar Antônio Silva tem um córrego onde recebe águas pluviais e, infelizmente, o esgoto que não é tratado e que vai desembocar no rio Piraí. Só que aí o local fica com muito mato e lá no desemboque desse córrego lá no rio tem um assoreamento, tem muita areia ali. Então, venho aqui solicitar que seja feita com frequência limpeza desse córrego e a limpeza ali do assoreamento na saída desse córrego lá no rio, porque quando chove, as águas pluviais que desembocam nesse córrego, por ele ficar muito cheio, acaba enchendo a rua Valdemar Antônio na parte de baixo, né? E isso tem trazido muito transtorno àquela população ali. Essa é uma das reivindicações. A segunda é fazer o restante da operação tapa-buraco, que foi feito só em 50% da rua Valdemar Antônio Silva, que foi feito só na parte de cima. A parte de baixo, os 50% para baixo, não foi feita a operação tapa-buraco. A população ali não entendeu e eu também fiquei sem entender isso. Então, venho aqui solicitar aí ao Executivo que eles façam, né, o recapeamento, a operação tapa-buraco no restante da rua Valdemar Antônio Silva. E a terceira indicação que eu trago hoje é em relação ali à Avenida dos Acadêmicos. Ali tem, depois do 4 de abril, da entrada do 4 de abril, o asfalto ali tem uma irregularidade muito grande. São vários buracos que tem ali, parece que foi um processo ou da SEDAI, ou alguma coisa que ficou, o asfalto ali ficou muito deteriorado. Então, os carros que ali é mão dupla, o carro que vem da direita, sentido ao viaduto ali da Dutra, ele, para poder se desviar desse buraco, acaba tomando a faixa do lado esquerdo. E isso, uma hora, vai causar um acidente. Então, venho aqui também solicitar ao Executivo que preste atenção nisso, que vá lá, que faça o recapeamento desse asfalto, que melhore ali a condição desse asfalto para que não aconteça o pior ali na Avenida dos Acadêmicos. É isso, presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Com a palavra, vereador Russo. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente e internautas. Primeiramente, eu vou falar do requerimento que fiz
e da minha indicação. São duas iluminação pública, uma em Rosa Machado, que pega desde da polícia rodoviária ali até lá dentro de Rosa Machado, perto do colégio. Está tudo à escura lá. As pessoas andam a pé naquele trajeto, não é curto e não tem iluminação. O outro é uma parte entre Vale Verde 1 e Vale Verde 2, que também está de escuras e muitos moradores passam a pé ali. E outra indicação que fiz, eu tenho repetindo ela, é a respeito desses carros abandonados nas ruas. Em todas as ruas do município, existem carros abandonados, carros não podemos dizer sucatas abandonadas, atrapalhando a rua, atrapalhando o estacionamento, dando um visual horrível às ruas. Então, seria ótimo se a secretaria competente retirasse esses veículos ou comunicasse com seus donos para que pudesse fazer o mesmo. Eu vou falar até um pouco de desabafo. A gente vem para essa casa nas melhores das intenções. Eu acredito que todos aqui têm boa intenção. Só que eu gostaria de falar para o presidente, que eu tenho que falar, mas ele está conversando por alto. Eu vou esperar acabar primeiro. Pode falar, vereador. Não estou conversando. Obrigado. Está discutindo. Tem certas atitudes aqui dentro que parece que não é uma mesa diretora nem um presidente. É o dono da Câmara Municipal de Piraí que decide o que quer fazer. O doutor Ricardo ontem falou ali que tinha feito um pedido na parte da manhã e que já foi logo atendido para a tarde. A gente sabe que isso aí é um jogo político, mas não vou nem discordar dele, não. A gente sabe que todo ano tem esse subsídio tanto para a PAI quanto para a banda Santa Cecília de Rosal. Que eu concordo, que eu votaria em urgência, que eu brigaria com o prefeito para poder dar, que eu faria o possível, porque todos dois merecem muito, né? Então não precisaria, até porque o pedido foi feito em papel aqui dentro, só seria lido de noite. Só se o prefeito fosse muito puxa-saco do doutor Ricardo para poder fazer isso. Eu sei que não é. Então, isso aí é uma politicazinha, mas tudo bem, tranquilo, né? E quanto o senhor disse a sensibilidade do presidente colocar em regime de urgência, eu pedi isso ontem aqui, quando foi lido. Então, a sensibilidade seria minha. Mas eu não estou preocupado com isso, não. Estou preocupado em ser atendido a banda Santa Cecília Rosalense. Mas por esperteza ou por qualquer outra coisa que eu considero esperteza, sei que depois vai vir aqui e vai me escrachar, mas não tem problema nenhum. Ele coloca as duas matérias que não pode colocar, são totalmente distintas, na mesma votação de urgência. Por isso eu votei contra. Eu considero isso uma falta de respeito. A mesa diretora criar um projeto qualquer e vir aqui e colocar em urgência sem explicar para a gente, sem fazer uma reunião com os donos vereadores. Parece que aqui existe o dono, o chefe e os comparsas, chefinhos, colegas, sei lá qual a classificação que poderia dar. Só que não deveria funcionar assim. Isso não é brigar pelo direito do povo. Isso é querer ser o bambambam, ser o chefe. Está totalmente errado. Eu concordo em fazer todos assinarem ponto. Aliás, precisa um monte de assinar ponto aqui, que ganha muito dinheiro e nem vem aqui, hein? Só vem aqui e vai tomar café, hein? E continua gente aqui que não tem função nenhuma. É somente para receber. Então, eu acho, sim, que deveria, sim, cobrar todo mundo. Acho não, eu tenho certeza, tem que cobrar.
Mas eu acho que é falta de respeito com a gente não explicar como vai funcionar, quem que vai ser, como vai ser. Querem fazer política, querem fazer politicagem, querem brigar com o prefeito? Vão lá para brigar com o prefeito. Isso aqui é uma casa de leite, tem que ser tratado com mais respeito. As pessoas são tratadas sem respeito aqui dentro. Infelizmente, os vereadores aqui não são respeitados. Então, presidente, é uma falta de respeito do senhor para com a gente. Eu não sou obrigado a calar minha boca, a baixar minha cabeça para as coisas erradas. E está errado. Não pode ser votado as duas coisas. O Flávio falou muito certo. O regimento interno não permite. Mas se o senhor perguntar a todos os seus advogados aqui, é lógico que vai concordar com você, senão você manda ele embora. Pode perguntar um aqui, fala, sim, senhor, sim, senhor. Lógico, pô. Mas pega o regimento aí, tem que a pessoa competente aí, o Duda, o Francis, o Rodrigo, são competentes, pega e lê, se permite. Mas lê de uma maneira sem obedecer o presidente. Isso é uma falta de respeito. Isso a comunidade deve estar vendo também, a população deve estar vendo. Da maneira que vocês conduzem o trabalho de vocês aqui. Com um monte de gente ganhando um monte de dinheiro aqui sem fazer nada. Aí começa a falar que o prefeito é isso, que o prefeito é aquilo, que o prefeito é aquilo outro, pedir quanto foi gasto no carnaval, justo tem que pedir mesmo. Eu acho certo, tem que pedir. Como eu vou pedir mais um monte de outras coisas nessa casa aqui também. Porque esse negócio de... que no portal da transparência está aí, é colocado em termo técnico que ninguém entende. Ou ninguém não, perdão. A maioria das pessoas não sabe. Mas na hora que eu vou ler, que eu pedir um requerimento, que eu começar a ler aqui, explicando quanto que o cara entrou, o que o cara fazia aqui dentro, quanto ele recebia, as pessoas vão ficar assim, hã? Na hora que eu falar quanto que gasta de internet nessa casa, mês, as pessoas vão ficar, hã? Então é falta de respeito que está se fazendo com a gente aqui. Eu gostaria de ser respeitado como vereador. Não precisa ser meu amigo, não precisa me chamar para ir para casa, não precisa ir na minha casa, não precisa nada disso. Mas que eu respeito eu como vereador. Está faltando respeito para com a gente. Não é comigo não, tá? É com nós 6 vereadores, só porque nós estamos do lado da base. Isso é falta de respeito. Com a palavra do João Máximo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, que tenhamos calma na condução dos trabalhos. Que Deus esteja no controle de cada um. Senhor presidente, eu quero falar sobre as minhas indicações, se Vossa Excelência permitir, também falada de ontem, já justificando, que foi justificado pelo amigo, colega vereador Russo, ontem. Fui levar uma pessoa lá no INCA, no Rio, fiquei preso. E não se andava a lugar nenhum. Esse foi o motivo do qual não tive aqui ontem. Antes que algumas pessoas coloquem na rede social dizendo, fotografa o painel e diz que o João Máximo não apareceu. Só falar sobre a minha indicação de ontem, presidente, eu estive visitando o bairro da Pão-Lageira, bairro da qual eu morei por pelo menos 30 anos naquele local, e verifiquei que tem na rua Belmonte, já foi pedido por algum vereador no ano passado, até botamos na nossa programação lá, mas não conseguimos substituir devido à prioridade em outro serviço. A substituição de um poste está quebrando na rua Belmonte, esquina com a Rua das Laranjeiras. Está muito perigoso aquilo ali, então eu gostaria que essa casa enviasse esse requerimento ao Executivo para que eu mesmo possa estar entrando em contato com a Light com a máxima urgência. Esse é meu pedido, que envie para o Executivo. Fiz também, senhor presidente, uma visita ao bairro Prefeitura, da qual aquela quadra poliesportiva que está lá foi um pedido meu na época para referida à construção, onde foi desapropriado um imóvel que estava lá e foi feita uma quadra no único local possível. E a gente vem brigando por melhorias. A Prefeitura tem feito, a Secretaria competente, Secretaria de Esporte e Lazer, tem feito diversas obras no nosso município, em diversas quadras.
da qual a gente pediu para fazer alguma vale verde, foi feita uma parte já foi trocado toda a tela lateral, presidente. Muito obrigado pela atenção. Trocado a tela lateral e agora, futuramente, a gente está pedindo já para poder que faça a demarcação do piso. De mesma forma, foi feito o pedido ano passado, esse ano, também do bairro do Asilo, também está sendo feito esse pedido. E essa obra vai ser realizada dentro em breve, de acordo com a visita que foi feita comigo e o secretário de Esporte e Cultura, Rogério Nunes, no ano passado, no final do ano passado. E a gente pediu para fazer essa reforma lá na quadra poliesportiva do bairro Sossego, do bairro Prefeitura, para que possa estar substituindo parte da tela e fazendo as devidas demarcações, né? E, se possível, fazer uma cobertura para que possa estar sendo realizado diversas atividades naquele local, sem que dependa das condições climáticas, né? Porque bairro Prefeitura não tem uma área de lazer, não tinha uma área de lazer, assim dizendo. Então, para que as pessoas não possam depender da condição climática, que se faça um estudo, uma viabilidade de fazer lá uma cobertura, banheiros, né, para aquela comunidade. Fiz também outra visita no bairro Ponte da Laranjeira, também, no mesmo dia da qual eu fiz o requerimento da substituição do poste. Rua Belmonte, parte dela em frente ao número 99, caiu o barranco, né? Uma parte da rua veio a cair. Então, o caminhão do lixo está passando só em meia parte, né? E os demais veículos estão com dificuldade de passar no local. Então, gostaria que essa casa enviasse seu ofício o mais rápido possível à secretaria competente, que possa estar evitando possíveis acidentes que possam estar acontecer naquele local. Senhor presidente, com esse período de chuva, a gente sabe que lá no bairro do Asilo, a água ela é direcionada às escadas. Tem a travessa Manuel Alexandre de Lima, que no passado, feito por mim, com muita luta, conforme sempre fiz naquele bairro, com muita luta, fizemos uma galeria pluvial, da qual hoje a água pluvial escoa pelas canaletas. Eu gostaria que o mesmo fosse feito na escadaria A, da Igreja Assembleia de Deus para baixo, e travessas 1 e 2, ligando ali a casa do senhor Bocaiúva, por ali, que tem esse pedaço, a gente não tem um escoamento pluvial, não tem uma canaleta. E até em frente ao Bar do Maguinho, como assim dizendo, para melhor localização, a gente tem uma rede de águas pluviais, né, muito boa. Fizemos com muito sacrifício também à época. Então, gostaria que a Secretaria de Obras fizesse um estudo da qual viu a possibilidade de estar construindo uma rede de águas pluviais para captação da mesma. Fiz o ano passado, senhor presidente, indicação número 99/2019, em visita ao bairro Jaqueira, que se faça também uma reforma naquela quadra. Demarcações, né, troca de alambrado, e a calha lateral está bastante furada, né? Então, que a Secretaria Competente faça uma visita no local para que possa estar avaliando a substituição dessas calhas e as demarcações para que a população possa estar usufruindo desse bem. Pedi também, senhor presidente, no bairro Sossego, também já fora feito ano passado, repetindo agora, a desobstrução de diversos bueiros. Foi feito um corte na lateral ali em frente ao bairro do Donias, assim, para melhor identificação, né? Foi feito um corte no terreno e essa lama toda veio a obstruir a calçada, e com isso vai saindo no dia a dia, com esse período de chuva, vai obstruindo os bueiros e mata burro. Também gostaria que Vossa Excelência, essa casa, envie para a Secretaria competente o mais rápido possível essa solicitação. Quando não é chuva, quando não é lama, é poeira, nesse período de chuva. Então, está muito ruim. Lá, e gostaria que a gente conseguisse ajudar essa população nesse sentido, desobstruindo esse bueiro lá e tirando essa lama para que possa não estar obstruindo esses bueiros. Senhor presidente, muito grato, só até aqui. Com a palavra, o vereador Júnior Dentista.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Bom, presidente, hoje a minha fala é exclusivamente sobre condução dos trabalhos. Eu levanto sempre a bandeira para que a gente reveja o regimento interno. Como já dito por Vossa Excelência, não é uma coisa muito fácil, mas a gente está aqui para trabalhar e eu acho que esse seria um ganho imenso em relação a vários pontos. Um específico em relação aos 2 períodos de fala do vereador, não em dias normais, onde não haja polêmica ou não existam assuntos que possam causar discordância entre as partes. Exatamente nesse momento, é o momento do debate, é o momento da discussão. E eu venho solicitando isso ano após ano e infelizmente, eu não sou atendido, talvez eu não tenha conseguido sensibilizar os colegas para a importância dessa questão, porque a política está mudando. A política está mudando. Não dá para fazer mais a política de antigamente. A população quer coisa diferente, a população quer entender. E o vereador Russo fez um desabafo. E eu estou com meu coração bem tranquilo. Hoje eu prometo que eu não vou tirar a calça pela cabeça. Vai ter dias que eu vou tirar, mas hoje eu não vou tirar. É mais no sentido de tentar sensibilizar os colegas da importância social, que coisas pequenas, que podem parecer pequenas para alguns, mas para outros não são. A gente tem uma internet, a gente tem uma sessão ao vivo, e na hora de ler o requerimento, o munícipe tem que voltar na sessão anterior para ver o que era, anotar o número, aí assistir a sessão para saber se foi votado, se foi sim, se for não. A gente já não tem a resposta dos requerimentos, que é importantíssimo, porque se todo mundo faz requerimento e obtém as respostas, o certo seria socializar essas questões, para a gente poder saber, porque senão perde o sentido, não é só para o vereador, é de interesse público, é de meu interesse. Às vezes um requerimento de um colega também tem interesse, então eu gostaria de saber. Isso não é passado nem nos bastidores e nem aqui nas sessões. Então, eu já tinha pedido isso antes, a gente vota assim. Aí o requerimento é só para o vereador, só ele tem essa informação. Eu fiz um requerimento do Detran, solicitando que as provas fossem feitas em Piraí. Eu vim aqui e trouxe a resposta quando teve a conclusão do meu requerimento. Que os outros colegas façam a mesma coisa, é importante isso. Então, ontem eu votei, me abstive de todos os requerimentos, porque eu não lembro o que foi lido, e foi antes do Carnaval, 15 dias atrás. Então, a gente perde minutos aqui intermináveis com um monte de questões e não pode perder 3 minutos ou ganhar 3 minutos lendo o requerimento. Hoje o vereador Flávio levantou uma questão de ordem, falando uma situação que ele achava que estava errado. Eu acho que era de bom tom suspender a sessão e ir lá conversar com os procuradores. Se tivesse razão de votar junto, continuaria. Se não tivesse, não tem problema nenhum voltar atrás. Houve um erro, até porque é uma questão que tem o Ministério Público envolvido, é questão que tem que ser resolvida, mas é de bom tom que todos saibam. A gente já tinha conversado sobre esse assunto há um mês atrás. Ontem teve sessão, estávamos todos aqui, poderia ter sido conversado isso, mas não, entra em regime de urgência e vota. Então, é questão de conduta mesmo. A gente está numa situação onde é obrigado a votar porque tinha uma concessão de subsídio para a banda Santa Cecília Rosalense. O vereador Russo também falou da questão da solicitação. Isso daí é rotineiro, os 7 anos, sempre teve subvenção da banda Santa Cecília. Eu acho que a própria instituição deveria saber disso. E são parcelas dentro do ano. A gente sempre vota pós-carnaval, a partir do mês de março. E como não teve sessão
pós-carnaval, ela viria agora e vai ser paga até o final do mês. Então, assim, não adianta votar hoje em urgência, porque ela só vai possivelmente ser paga no final do mês. Então, assim, a gente está chegando numa fase onde realmente os ânimos vão ficar exaltados. Tem necessidade de coisas corriqueiras chegar numa situação dessa. Eu costumo dizer do exemplo. Vários colegas aqui cobram a postura do prefeito em relação à casa, que eu também sinto. Às vezes eu sinto a mesma coisa que a dita oposição. Mas, poxa, aqui na Câmara não pode ter oposição. A Câmara são todos os vereadores envolvidos, é a casa do povo. Então, que ela seja discutida igualmente entre todos. A mesa diretora tem suas funções, mas ela não pode ditar o rito sobrepondo a lei. Então, assim, nada mais justo que seja discutido, que seja conversado, combinado não sai caro, maioria vota, a minoria perde. Perdi aí 3 anos. Coisas que eu achava importantíssimas para a cidade. Eu fui vencido no voto. Às vezes fui para casa com a calça enrolada na cabeça, mas fui. A democracia é assim, a gente não ganha sempre, a gente não perde sempre. Mas não custa conversar, debater, fazer dentro da legalidade. E não é vergonha voltar atrás numa situação onde possa ter se precipitado. Então, assim, é esse o pedido que eu faço, a solicitação que eu faço, que a gente tenha mais calma. E, mais uma vez, ainda temos aí 10 meses pela frente no ano de 2020, vamos tentar ver esse regimento. Vai ser bom para a população, vai ser bom para os vereadores. Quem está a fim de conversar, quem está a fim de debater, quem está a fim de expor as ideias, aqui é o local, aqui é o momento. Boa noite, presidente. Com a palavra, vereador Mário Hermínio. Boa noite, presidente. Posso falar daqui, senhor presidente? Sim. Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas vereadores, público presente, internautas. Eu quero dizer, senhor presidente, que eu dou toda a razão a Vossa Excelência de colocar o projeto de resolução para ser votado dentro do prazo que o MP te deu. Eu fui presidente nessa casa, sei da responsabilidade que temos junto à administração, né, que é a gente que responde. Eu, por ter deixado alguma coisa por pena, pois eu tive que pagar agora 8.000 e poucos de multa, porque eu me deixei, e eu aconselho Vossa Excelência que realmente faça dentro do coisa. Só que o que eu peço para Vossa Excelência, com a sua sensibilidade, é que deixe esse projeto para a semana que vem, porque, por exemplo, eu nem nas comissões eu assinei. As comissões não assinaram o projeto. Então, o que acontece? A gente não teve Foi feita reunião com Vossa Excelência, foi explicado que realmente a gente tinha que tomar uma atitude sobre os assessores, mas não teve essa carga toda que hoje está no processo, que foi conversado, debatido. Então, é só para a gente dar um tempo até a semana que vem, a gente ler, e a gente pode ver o que pode fazer, entendeu? Eu acho que o projeto não tem nada demais aí, é mais uma parte administrativa. Só que não passou assim, né, para os vereadores assim, o projeto, nem pelo menos desse uma cópia, ou passasse na matéria à tarde, não foi feito isso. Então, peço a Vossa Excelência que retire, e a semana que vem a gente vota em votação, sem problema nenhum, acho que todos vão concordar com isso. Boa noite a todos. Passa a presidência ao vereador Mário Hermínio. Fazer uso da tribuna. Boa noite, público presente, nobres companheiros, internautas que nos assistem. O pessoal está arrumando um tumulto danado nessa casa, né? Falando que eu sou o imperador, que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque eu botei em votação um ofício que chegou aqui do Ministério Público, solicitando que a gente coloque os assessores para trabalhar. Só isso. O ponto dos assessores. Aí os vereadores, né, criam esse tumulto todo.
fala um monte de coisa que o pessoal deve estar achando que vai ser um tsunami que vai passar aqui em Piraí. Não é nada demais. Está aqui, ó. É um processo do Ministério Público que chegou, mandando botar o pessoal para trabalhar, os assessores dos vereadores, só isso. O que isso tem de mais? Então, eu fui, né, na promotoria, conversei com a promotora e expliquei a ela que a gente ia colocar isso para votar, que ia ser votado. Quem achar que não deve votar, vota contra. O meu papel é botar para votar, só isso. Agora, se vai passar, se não vai passar, aí eu não posso dizer. Quem vota são os vereadores, né? Eu não sei por que esse tumulto todo. O senhor me permite? Negativo, o presidente Mas a não gente pode só dar quer parte. entender o que a gente está O votando. presidente não isso. pode dar parte, meu amigo. O que o senhor está explicando aí é o que a gente queria entender, para votar. Só um minutinho. É simples. Respeita, você pediu respeito. Não. Você pediu respeito e não está respeitando. Mas o senhor está passando uma mensagem para a população que não existe, que não é desse jeito. É assim, cara. Nós fizemos... Corta o microfone, fazendo um favor. Faltando com a verdade. Está aqui, ó. É um papel do Ministério Público. Eu fui lá no Ministério Público, fiz reunião, conversei com os vereadores e disse: bota o assessor para trabalhar, só isso. E assinar ponto. Estão fazendo um mistério danado. Por quê? Será que não pode? O assessor não pode trabalhar? O assessor tem que ganhar sem trabalhar? É só isso. Então, está aqui, ó, veio do Ministério Público. Quem quiser votar a favor, vota. Né? A gente está criando aqui uma norma para poder o assessor seguir. Quem for a favor, que vote a favorável. Quem não for a favor, vote contra. É só isso. Não tem nada demais. Aí o vereador fica nervoso. Pô, falando que tem um monte de irregularidade nessa casa. Faça denúncia. Fiscalize a casa. É o papel do vereador. Ué, o que tem de mais nisso? Se tem algo errado, o vereador tem que apontar, tem que cobrar. Isso aí não serve de ameaça para mim, não. Eu estou aqui há 3 anos e procuro fazer tudo certo. Agora tem vereador que tem 10 anos na casa e vem apontar que tem gente que não trabalha. Aponta. Quem é que não trabalha? Eu gostaria que o vereador me ajudasse. Né? Isso é importante. E o vereador que fala que aqui tem gente que ganha e não trabalha, eu nunca vi levantar para dizer da prefeitura que tem um monte de gente que não trabalha. Então, é complicado. Agora, vamos falar a verdade. Chegar aqui e fazer teatrinho, não cola mais, gente. Hoje não cola mais. Está aqui, ó. É uma recomendação do Ministério Público, inquérito civil 87/2P/15, número 2015-0102-7047. Possíveis irregularidades dos vereadores ao nomear assessores da Casa Legislativa. Só isso. Né? Então, sou eu que respondo. Aí o presidente tem o seu CPF em jogo. Aí pode. Enquanto não atinge ao vereador, ele não quer. Então, está aqui. Foi feita reunião, sim. Nós passamos para os vereadores. Tá? E a pessoa fala que desconhece isso aqui, é mentiroso. É só isso que eu queria esclarecer. Não tem nada demais. A votação que a gente botou em urgência é porque eu tenho prazo, né, para mandar para o Ministério Público. Como veio o carnaval, a gente perdeu uns dias. E eu estou fazendo a minha parte. O que eu conversei com a promotora foi isso. Ela falou, o seu papel é botar para votar. Se vai passar ou não, aí é dos vereadores. Então, quem se sentia vontade de votar a favor, vota. Quem se sentia vontade de votar contra, vota. Nada mais do que isso, gente.
Não precisa arrumar problema nenhum. Eu estou ali pensando que mal tem isso. A gente botar um ponto para o assessor bater. É lamentável, lamentável. Conforme o regimento diz, ninguém, né, das comissões assinaram aqui o projeto de resolução. Então, eu vou suspender a sessão para que os vereadores possam se reunir, né, e fazer o parecer positivo, negativo, mas que façam parecer. Então, eu vou suspender até os vereadores aí achar o tempo hábil para poder fazer esse parecer. E vou suspender, mas tem que ser feito hoje e daqui a pouco eu retornar aqui para a sessão. Tá? Vamos explorar o tempo aí que vocês acharem necessário e a gente aguarda aqui. Está suspensa a sessão até os vereadores aí se reunirem.
Podemos retornar? Voltando aqui. Havendo colo regimental, passaremos para a ordem do dia. Coloca em discussão e votação em regime de urgência o projeto de lei número 3/2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Recreativa Santa Cecília Rosalense no valor de R$ 69.000, a ser paga em 4 parcelas de R$ 17.250. Solicito aos senhores vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 7 votos. Coloco em discussão e votação única o regime de urgência do projeto de resolução número 1/2020, de autoria da mesa diretora. Solicito aos senhores vereadores que iniciem a votação. Agora que vai. Aprovado por 7 votos. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 31/2020, de autoria do vereador Ricardo Campos Passos. Solicito aos senhores vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 7 votos. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 32/2020, de autoria do vereador José Paulo Carvalho Oliveira. Solicito aos senhores vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 7 votos. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 33/2020, de autoria do vereador Paulo César Leandro Simplício. Solicito aos senhores vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 7 votos. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 34/2020, de autoria do vereador Alex Joaquim da Silva. Solicito aos senhores vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 7 votos. Coloco em discussão e votação única a moção número 1/2020, de autoria do vereador Mário Hermínio da Silva Carvalho. Solicito aos senhores vereadores que iniciem a votação. Alguém quer justificar o voto? Uma palavra, vereador Russo. Vou Assembleia, presidente. Presidente, exatamente o que eu estava falando. A gente foi lá dentro, foi tudo explicado, os procuradores explicaram como que funciona e assim podemos votar favorável. Existe muito termo técnico que a gente que é leigo, né, não sabe, não entende de direitos, a gente não consegue entender. E se tratando de um documento importante, de uma coisa que pode mudar um monte de coisa aqui dentro, a gente tem que tomar esses cuidados. É só isso que eu peço, presidente. Não é nada demais, não. Obrigado aí. Gostaria de falar também. Com a palavra, vereador Flávio Banana. Então, senhor presidente, a intenção não foi criar tumulto,
Foi simplesmente de querer entender o que a gente estava votando e corrigir aquela situação de ter juntado, colocado para votar as duas coisas, 2 projetos, na mesma votação. Você tem que votar separadamente para dar oportunidade para você votar não numa coisa se você quiser votar não, e sim numa determinada coisa se você quiser votar sim. Aí o que eu levantei a questão de ordem foi só isso. Tá? Mas até que a gente, conversando lá, se entendeu. E é isso que eu sempre falo, tem que ter diálogo sempre. Obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador João Máximo. Senhor presidente, eu quero aqui também parabenizar a Vossa Excelência pela sensibilidade de pedir à Procuradoria para que pudesse estar nos esclarecendo lá nessa matéria tão importante. Eu já havia entendido anteriormente, mas, conforme o Flávio falou, os termos técnicos confundem algumas pessoas nesse sentido. Como somos um pouco leigo na parte jurídica nesse sentido, foi de bom entendimento lá. Parabéns, presidente. Mais algum vereador? Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a sessão, convocando seus vereadores para a próxima sessão no dia 9 de março, corrente ano, aula regimental. Boa noite a todos.